Olá! Para quem não me conhece ou para quem ainda não me viu por aqui, eu sou a Rose do comidadeverdade.art e busco trazer aqui receitinhas fáceis e práticas, como o nome já diz, ingredientes de verdade. E hoje eu vou trazer uma receitinha que lembra a minha infância. Isso mesmo, ganhei no outro dia de uma amiga um repolho que veio direto do sítio da mãe dela. E aí eu lembrei da minha infância, quando eu morava no sítio e onde em certas épocas do ano a gente fazia receitas diferentes. Então naquele período do ano onde a gente tinha a colheita da batata e do repolho, a minha mãe preparava essa receitinha naquelas noites frias. E além de ser uma receita muito simples, com poucos ingredientes, ela é bárbara, porque além de ficar muito saborosa e ser fácil de fazer, ela é perfeita porque você pode comer só ela, você prepara ela e só esta receitinha em si, ela é deliciosa de você apreciar ela, ou você pode servir ela com um acompanhamento, seja com peixe, seja com seitã, seja com frango, seja com uma costela, seja com a proteína que você quiser ir, ou só com cogumelos e vegetais. Então eu amo essa receitinha e como eu ganhei este repolho aqui, resolvi trazer essa receitinha da minha infância. Mas antes de preparar essa receitinha, se você ainda não é inscrito no canal, vai embaixo, clica no sininho e se inscreva. Assim, sempre que eu colocar receitas novas por aqui ou dicas novas, você será avisado. Bora para fazer essa receita, já que a gente não tem muitos ingredientes aqui e não tem desculpa que você não tem esses ingredientes na geladeira. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou descascar essa cebola aqui, eu vou cortá-las em meia lua, porque eu gosto de sentir os pedaços da cebola nessa receita. Vou descascar a batata, vou cortar em rodelas bem fininhas e vou picar esse repolho também grosseiramente, não de forma exagerada, porque depois no final da receita a gente vai ter esse repolho misturado, quase desmanchando, mas também não pode estar muito grande. Eu preciso perceber o repolho, mas ele não pode nem sumir e nem ficar muito grande. Então vou preparar os ingredientes e aí a gente vai junto preparar a receita. Os nossos ingredientes prontos, vou começar a fazer a nossa receita. Então já cortei a batata em rodelinhas mais fininhas. Ah, Rose, eu não sei picar na mão, não consigo, não quero, dá uma trabalheira. Posso usar o mandolim? Você pode usar o mandolim. Piquei o repolho aqui, não muito grosso, mas também não muito fininho, porque no final da receita a gente quer que a batata misture com o repolho, mas que ele não chame mais atenção do que a batata e a cebola. Que aí é muito simples de fazer. A outra coisa que é sempre interessante para quem não tem o hábito de cozinhar todo dia, ou mesmo quem cozinha todo dia já pega isso por hábito, é deixar os ingredientes organizados, já deixar a bancada limpa, porque aí você cozinha com muito mais prazer, porque quando você termina de fazer a receita, a sua bancada já está limpa. O que eu vou fazer agora? Peguei aqui minha frigideira, pode ser uma panela, e a receita é assim, é muito simples, porque a gente não tem que ficar aqui cozinhando, misturando ou mexendo muito tempo. Coloca uma quantidade generosa, estou usando azeite. Aí você vem aqui e coloca a cebola, eu coloquei uma cebola. E aí isso vai depender muito da quantidade que você for fazer. É bem a olho essa receita aqui. Aí eu vou vir aqui, vou colocar a minha batata aqui por cima. Finalizando aqui com a minha batata, e aí o legal é pegar ou uma frigideira ou uma panela que seja um pouco mais funda e mais larga pra gente ter esse espaço para caber todos os ingredientes. Eu peguei essa frigideira aqui porque fica mais fácil para vocês verem os ingredientes e também porque eu gosto mais de cozinhar com ela no fogão para ela não queimar. E aí eu vou vir aqui e vou fazer uma última camada aqui de repolho.
não muito mais grossa do que a de batata. Acabei não usando todo o repolho. Esse repolho aqui, ele é muito saboroso e ele é bem verdinho. Se vocês usarem aquele repolho, acho que é o manteiga, que ele é mais branquinho, mais clarinho, às vezes até dá para colocar um pouquinho mais, porque ele não vai chamar tanta atenção nessa nossa receita. Se quiser, você pode colocar mais um fiozinho aqui de azeite. Vou colocar agora uma pimenta, vou colocar o sal. Coloquei o meu sal e aí nessa receita é bem importante a gente prestar atenção na quantidade do sal, porque como são só legumes, é só a batata e o repolho, e esse conjunto daquela cebola que vai caramelizar lá no fundo a batata e o repolho, vai dar um sabor e um adocicado diferente. E como são só legumes, se eu exagerar no sal, os legumes pegam o sal mais rápido, às vezes a gente acha que é pouco sal e aí acaba ficando salgado demais. Agora eu vou tampar a minha panela e eu vou levar ao fogo bem baixinho. O ideal seria a gente fazer isso num fogão a lenha, para deixar bem na beiradinha, para pegar só um fogo bem baixinho para isso ir cozinhando bem devagar, ou até mesmo um fogão de indução, porque a gente quer que isso aqui cozinhe bem devagarinho. Essa receita leva mais ou menos 20, 30 minutinhos, porque ela vai cozinhando devagar. Agora a cebola vai caramelizando. Ao mesmo tempo que essa cebola está caramelizando, a batata vai soltando o líquido dela e o repolho também. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, de vez em quando dar uma olhada para ver se não está cozinhando muito rápido e se os líquidos estão secando. Se os líquidos estiverem secando, a gente vem aqui e coloca uma coisinha de nada de água e vai acompanhando, porque a gente quer que essa receita, que essa batata, que ela cozinhe no próprio vapor e no próprio líquido da batata e deste repolho. Então vamos colocar aqui, vamos deixar cozinhar e aí depois a gente volta para mostrar o resultado final dessa receitinha que tem sabor de infância. Então vou dar uma espiada aqui depois de uns 10 minutos. Eu coloquei já um dedinho de água, ó, tem uma aguinha aqui e aí a gente precisa ir acompanhando para essa água não secar. Como no fogão a gás cozinha mais rápido, então não chega a soltar os líquidos tão rápido quanto quando a gente consegue cozinhar num fogo bem baixinho. Então a gente vai olhando e sempre que for necessário que você olhar, se tiver começando a secar, você coloca um dedinho de água, que é mais ou menos daqui, que você possa ver uma aguinha no fundo da panela. Por quê? O que vai acontecer? Pode acontecer de criar uma crostinha ali e aí a nossa batata não vai ficar tão branquinha. Tem algum problema nisso? Não, não tem problema nenhum. Vai ficar até mais saboroso, né, que dá uma crostinha, mas aí não vai ficar tão bonito na hora da gente servir. Chegou a hora da gente finalizar o nosso pratinho de hoje. Então ele está levemente com algum líquido ainda, mas quando a gente puxa aqui ó pro lado, ó, é só uma camadinha de nada ali. Nós vamos desligar, porque a gente não quer que isso aqui queime. E aí a gente vai misturar esses ingredientes agora. A batata já está cozida, eu vou misturar bem o repolho com a batata. E a batata que tiver muito inteira, você pode até dar uma esmagada assim. E aí hoje eu vou servir esta minha batata com alguns legumes e eu fiz aqui um seitã com cebola roxa ao molho de vinho. Então primeiro eu vou colocar aqui alguns legumes e depois eu vou acrescentar esse seitã com o molho de vinho. E por que eu fiz esse acompanhamento? Até para vocês terem uma ideia aí no dia a dia de vocês, que aí se vocês quiserem, vocês podem complementar e fazer alguma proteína, seja no forno, né, seja na air fryer de vocês, e aí deixa o prato ainda mais rico e mais completo. E por último, esse nosso molho aqui, eu coloquei uva passa branca, porque só tínhamos uva passa branca, mas o legal é colocar uma uva passa vermelha aqui, que aí fica da cor do vinho. E a gente põe aqui esse molho e o nosso seitã. E para finalizar, vou colocar aqui um pouco de queijo parmesão.
A gente não usava queijo parmesão e normalmente não tinha um seitã com cebola roxa ao molho de vinho, né? Mas trazendo essa lembrança lá da minha infância, eu quis complementar esse prato para deixar ainda mais bonito, ainda mais saboroso essa receitinha aqui, que me lembra a minha infância e que eu tanto gostava. E chegou a melhor hora da gente provar a receitinha de hoje. É muito bom porque não fica o gosto do repolho. Então você vai comendo a batata e o líquido que formou da cebola, que dá um leve adocicado, e você sente o leve crocante que tem um repolho ali, mas você não sabe que é repolho. E aí agora eu vou provar com esse meu seitã aqui, com essa cebola, que também deve ficar bem gostoso, porque tem mais cebola e tem o ácidozinho desse vinho aqui. Bom, essa foi a minha receita de hoje aqui do comidadeverdade.art, relembrando um pouco a minha infância e mostrando que com poucos ingredientes a gente pode fazer uma receitinha super bacana, e com ingredientes de verdade na geladeira a gente ainda consegue deixar esse prato mais rico, então a gente pode brincar muito. Então, ingredientes de verdade, além da gente ter muito mais praticidade, a gente também tem receitas muito mais ricas e muito mais saúde no nosso prato. Então, se você fizer essa receita aqui, depois coloca aí nos comentários e me conte o que você achou, tá?